Boa tarde. Com muita alegria, muito prazer, muita satisfação que eu começo esse encontro com vocês. Vou começar um pouco mais devagar, deixando as pessoas entrarem. Tem muitas pessoas entrando agora. Aproveito então para deixar aí algumas dicas, alguns combinados. Eu usei isso recentemente. E aproveita enquanto as pessoas estão entrando, utilizem o chat, se apresentem, dê seu nome ou como vocês querem se conectar com as pessoas, se é pela empresa, pelo seu cargo, se quiserem colocar o LinkedIn. Essa é uma rede que estamos criando exatamente para estarmos juntos, então, quanto mais conexões, melhor. Estou vendo aqui, deixa eu ver. Já temos bastante pessoas. Bom, gente, eu vou começando então, enquanto vocês vão chegando e dando essa primeira boas-vindas. Muito bom, então, estar aqui. E vamos hoje, né, no nosso movimento Women in Mind Brasil, convidando a LHH, uma empresa, né, uma consultoria que tem aí seu processo com carreiras, né, e com essa ideia, com essa experiência de transformar. Como nós, Women in Mind, na busca da transformação e de um novo olhar para o nosso setor de mineração. Hoje nós vamos falar sobre o tema de impulsionar mulheres na mineração, que é um trabalho desenvolvido pela LH. Então, nós temos uma agenda rápida, né, onde estamos aí com boas-vindas, vamos trazer os nossos objetivos enquanto movimento. A LHH vai falar, né, o compromisso com a diversidade, inclusão, uma pesquisa fantástica global que a LHH tem, e ela vai trabalhar esses resultados da pesquisa e apresentar para nós, né, onde tem também a questão dos sabotadores femininos, ferramentas para o desenvolvimento pessoal, e aí a gente fecha às 6 horas. Então, colocando um pouco, me apresentando para vocês, eu sou Patrícia Procópio, estou hoje como presidente do movimento Women in Mind Brasil, sou geóloga, tenho uma empresa de consultoria, onde eu trabalho com a parte de tecnologia, né, principalmente geotecnologias, geoinformação, e uma startup na área de experiências aí virtuais, realidade estendida, e aí com mais de 30 anos de mineração, esse mercado que tanto nos atrai. Né? Então, falando um pouco do nosso movimento, né? Um movimento super novo, recente, algumas pessoas já viram, mas é sempre bom a gente reforçar, e a gente tem esse objetivo, então, de ampliação e fortalecimento da participação das mulheres no setor de mineração. E a gente tem uma proposta de valor que é trazer esse novo olhar para o nosso setor mineral, né? Um olhar de respeito às mulheres, mas de respeito em todos os níveis de organização, em todas as áreas de atuação em que elas atuam. Nós precisamos estimular ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos. E precisamos também que a participação das mulheres seja uma fonte de expertise técnica, de excelência operacional e de inovação, para promover a nossa indústria global para um futuro mais sustentável. A história do nosso movimento, que eu vou chamar agora pelo Win Brasil, a nossa história se mistura muito com a história do plano de ação que lançamos este ano. Esse plano começou desde 2018, assim como nossas ações e encontros, quando ano passado a gente, então, decide, né, formalizar este início de um movimento, e no final do ano damos posse à primeira diretoria, e, junto praticamente com o nosso nascimento, trazemos então e apresentamos para vocês, para o mercado, para a indústria, para o uso de todos,
um plano de ação. Um plano de ação que teve o apoio de várias empresas e parcerias, como vocês têm aí no rodapé dessa né, tela, de várias empresas que nos apoiam, né? O nosso plano, ele visa o avanço das mulheres na indústria de mineração. Neste plano, a gente apresenta 8 estratégias sistêmicas. São estratégias que precisam ser trabalhadas em que a gente oferece essa oportunidade para as empresas se utilizarem dessas estratégias e através de parcerias com outras empresas, com consultorias, com a gente possa levar esse trabalho para frente, né? Nós temos a estratégia 1, que é de práticas inclusivas para oportunidades de carreira. Estratégia 2, ambientes de trabalho seguros do ponto de vista psicológico. A 3, habilidade de conciliar trabalho e compromissos pessoais, nunca tão participada e falada nesse momento de pandemia, né? Quantas pessoas não acreditavam nessa estratégia e ela nos foi apresentada e a gente está aí, né, utilizando-se muito dela. Né? Então, 4, sinais e símbolos de inclusão de gênero na cultura e no local de trabalho. 5, uma indústria que é imã de talentos. Essas 5 estratégias, gente, baseadas num plano de ação que tivemos acesso do Canadá. E agora mais 3 estratégias onde a gente dá um foco principal na nossa indústria brasileira, que é a diversidade de fornecedores, contratação de empresas lideradas por mulheres. 7, investimento nas mulheres presentes nas comunidades. E 8, desenvolvimento de talentos para o futuro. Então, são estratégias importantes, onde a gente dá um caminho por onde conversar, apresenta a questão da diversidade e da inclusão com uma estratégia, né? E também poder apresentar ferramentas para engajamento maior dos homens, né? Que são nossos aliados em todo esse trabalho. E por que isso, gente? Por que trabalhar? Por que focar em metas como essa? Porque os números nos trazem essa necessidade. Porque em um mercado de participação de mulheres brasileiro de 44%, a mineração está com a participação de 13% de mulheres. Por quê? Porque todos os estudos e pesquisas que trazem a avaliação da inclusão de gênero mostram que a diversidade ela traz resultado positivo para os negócios. Então, isso não é só uma moda, isso não é um momento, isso é uma necessidade de sustentabilidade dos nossos negócios. Então, eu convido a vocês a conhecerem o nosso site, que é o wimbrasil.org. Entrem no site, conheçam o site, baixem o plano de ação, nós temos uma página lá para baixar o plano. Nós acabamos de, um spoiler, acabou de ficar pronto o plano de ação em inglês, que vocês poderão fazer. E lá dentro, vocês terão também no site, vocês terão esse módulo de fazer parte. Nós temos o foco da participação corporativa, onde empresas fazem essa decisão ao plano de ação e às ações que nós fazemos, mas nós temos também a participação individual. Eu costumo brincar que a nossa participação, que eu quero participar como CPF, às vezes eu estou numa empresa em que eu não estou próxima dos trabalhos que estão sendo executados, mas eu quero participar de alguma forma. Então, você, né, consegue ser membro através da nossa participação individual. E aí, em cima desse trabalho, dessas formas de participação, que a gente tem o prazer hoje de ter a LHH, que foi para nós apresentada pela Cassiana Machado da Jaguar, a quem desde já eu agradeço, tanto a Jaguar quanto a Cassiana, com todo o envolvimento e participação com a gente, né, de nos apresentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, trazendo esse trabalho para nós. Aqui só mostrando, né, o modelo da carta de adesão na forma
corporativa, nós já temos 11 empresas que assinaram a carta de adesão, né? Estão elas aqui. E então, eu agora, para falar um pouco mais do nosso momento, né, de mulheres, desse impulsionamento, com um trabalho brilhante, trago essas duas grandes profissionais que tive o prazer recente de conhecer, né, a Alabá Campos, a Mara Turola, todas duas, né, dentro hoje da LHH, mas com uma experiência de muitos e muitos anos na transformação de pessoas, né? A coach, a Alabá é gerente de desenvolvimento de talentos em Minas, a Mara é gerente de desenvolvimento e talentos para o tema também de diversidade e inclusão. E peço a você, queridas, que também se apresentem com algum detalhe. É um prazer imenso ter vocês. Então, eu passo agora eu tenho que stop aqui. Passo para vocês, né? E vou explicar aqui agora de plateia. Gente, é um prazer muito grande. E pessoal da plateia, aproveitem, é um material muito importante que eu acho que a gente precisa divulgar muito. E esse é o nosso motivo de estar aqui juntos hoje. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Agradecer o convite para estar compartilhando essas nossas experiências, né? E dizer que a ideia é que seja um papo. A gente vai colocar alguns pontos para vocês aí. No final, a gente reserva um tempinho para a gente trocar um pouco as experiências, as percepções de vocês, tá bom? A apresentação está super bem feita pela Patrícia. Eu só queria acrescentar que trabalhar com desenvolvimento é um presente, né, em termos de carreira. E poder estar nesse momento trabalhando com o tema diversidade e inclusão é um extra, é um bônus aí na história, porque a gente está vivendo um momento que a gente está realmente mudando pequenas coisas que vão ter um efeito muito grande no curto, no médio e no longo prazo. É sobre essa perspectiva que eu queria que vocês olhassem, porque a gente não está falando de coisas que afetam só a gente está falando de coisas que vão afetar as futuras gerações que a gente tem pela frente, não só de mulheres, mas de homens também, tá? Então, esse pano de fundo que eu queria deixar com vocês. Uma coisa que eu queria comentar, só que está aí nesse primeiro slide, é que nós somos empresa signatária da ONU Mulheres, que é uma coisa muito importante, é um movimento global, no sentido de trazer esse impulsionamento e dar oportunidades para o crescimento das mulheres também, tá? Por favor, Alabá. Bom, boa tarde, Patrícia. Um prazer enorme, né? Realmente aí agradecer a Cassiana por essa apresentação e aproximação. Agradecer pela oportunidade de estar falando por um tema que é tão importante para nós, mulheres, e que precisa realmente ser bastante discutido, bastante... eu diria assim, elardeado para todos os lados, né? Acho que é uma realidade que nós vivemos no mundo inteiro, em todos os segmentos. Talvez tenhamos uma percepção maior ou menor de dificuldade em algumas áreas, né? Mas esse movimento ele tem que ser todo, ele não tem que ser só de uma parte, né? E o convite hoje é para que realmente todos vocês que estão conosco, né, homens, mulheres, crianças, mas todos aqueles que se interessam em ouvir sobre esse tema, nos ajude a ecoar, né, e trazer para a discussão, porque quanto mais nós falarmos, mais nós vamos nos sentir confortáveis com o conteúdo e mais nos sentiremos confortáveis no desconforto, que é causar esse desconforto e perguntar, né? Por que não? Em que momento? O que a gente está esperando? Então, hoje a nossa conversa, né? Acho que é isso que a Mara e você trouxeram, né? A proposta de hoje é uma conversa. Participe no chat, mande as suas perguntas, para que a gente possa interagir, tem um conteúdo, mas tem um canal muito grande para que a gente possa trocar. Isso é muito importante, né? É um espaço não só de informação, mas de escuta também. Vamos lá, Mara? Vamos lá. Espera aí, deixa eu... Pronto. Isso.
Bom, gente, eu acho que eu queria primeiro dar um pano de fundo para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página sobre o que a gente está falando, né? Por que é tão importante falar de diversidade agora, né? Vamos esquecer um pouquinho a pandemia, vamos pensar um pouquinho antes da pandemia, né? É super importante, por quê? Porque o consumidor, nós como consumidores mudamos, né? E a mudança que a gente tem como consumidor impacta as organizações, que impacta a economia, que impacta o comportamento das pessoas como um todo. Tem um ciclo todo aí, né? Então, essa mudança que a gente teve, né, como cidadão e como consumidor, ela pega em todos os níveis de atuação. Então, assim, nós como colaboradores, né, se a gente não tomar, se a empresa não tomar cuidado com o comportamento, como ela se posiciona, ela pode comprometer o engajamento dos colaboradores, a atração, engajamento e inovação. Então, se você pensar que as novas gerações estão super antenadas no tema diversidade, no tema sustentabilidade como um todo, se a organização não tiver isso na pauta dela, não só na fala, mas nas ações também, né, vai ficar difícil de conseguir manter os talentos que as organizações precisam ter aí, né? Como cliente, a mesma coisa, né? Como cliente, a gente não quer só um produto que seja bom e barato, né? Que era a grande atração dos produtos agora. A gente quer saber como é que essa empresa está produzindo esse produto, né? Então, isso é uma exigência a mais que o mercado tem, que nós consumidores fazemos com as empresas e que também muda o comportamento das empresas aí, né? A mesma coisa com fornecedores, né? Se olhar o plano que a Patrícia acabou de apresentar, já fala, o fornecedor e toda a cadeia, o ecossistema já está sendo considerado nesse tema de diversidade também. Então, as empresas começam a exigir que toda a sua cadeia também tenha esse mesmo tipo de atitude, né? E com relação a investidores também, né? Para investir numa empresa, a imagem, a respeitabilidade, a credibilidade que ela tem está muito associada com esse tipo de ação também, né? Então, trabalhar com diversidade e inclusão não é só uma escolha porque está na moda, porque está todo mundo falando. É uma coisa que tem um impacto na cultura da empresa, tem impacto na marca, na imagem e no negócio como um todo, né? Tem impacto no resultado aí, né? É a importância de ter, e como é que isso acontece, né? A gente tem que trabalhar a empresa como um todo, né, pela nossa experiência, mas não dar uma atenção especial para as lideranças, porque a liderança tem uma influência muito grande no conjunto todo da organização, né? Então, é muito importante acelerar para que os líderes percebam a importância deles serem realmente inclusivos com todos os membros da sua equipe, né? Como é que o mercado está trabalhando diversidade hoje? Com basicamente 5 pilares. Gênero, etnia e raça, que cresceu muito pós-pandemia, com o incidente com o Floyd nos Estados Unidos, isso ainda está reverberando lá muito forte, está reverberando aqui no Brasil como no mundo todo, né? O geracional, né? Porque a gente já questiona assim, o início e o final da trilha de carreira, os mais jovens e os mais idosos são os que geralmente têm mais dificuldade em encontrar o espaço no mercado de trabalho. Com a pandemia, isso piorou. Então, já tem uma exigência também da sociedade que a organização considere também isso, considere ter pessoas de todas as faixas etárias, porque a gente vive momentos que são muito complexos e precisa de tudo quanto é tipo de visão e colaboração para a gente encontrar uma saída aí, né? Os LGBTQI+, né? Que as empresas que já trabalham com o tema LGBT, eles já não separam mais o que é gênero, homem e mulher, e LGBT. Tudo é uma coisa só, tudo é uma questão de gênero. Homem, mulher ou LGBT. Todos têm que estar incluídos aí, né? E a questão dos PCDs, que foi uma das primeiras que a gente começou, é lei, né? Mas tem sempre um questionamento das pessoas que são PCDs, do quanto eles estão realmente incluídos, né? A empresa pode ser diversa, pode tê-los dentro da organização, mas não necessariamente incluídos se eles não têm oportunidades de carreira iguais aos outros colaboradores, né? Labá? Oi, a gente tem uma pergunta aqui da Maria de Freitas, que ela fala, né? Em tempos de pandemia com o Covid, já havia uma restrição a pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Como lidar
e como engajar essas profissionais para que elas não percam essa experiência, né? Maria, a gente vai falar hoje, um pouquinho mais lá na frente, sobre como nós, mulheres, podemos realmente valorizar não só a nossa experiência, mas a nossa diversidade de habilidades e como aplicar isso, tá bom? Uhum. Vamos lá. Então, não dá para a gente falar de diversidade sem falar um pouquinho de viés inconsciente. Acho que é um termo que vocês já ouviram muito, né? Mas só para estar todo mundo alinhado também, o que é o viés inconsciente? São estereótipos ou preconceitos que a gente tem, né? E que a gente nem se dá conta que tem. Né? Então, o problema não é ter viés, porque o viés ele é produzido pelo cérebro humano, ele tem uma função importante, ele é uma função protetiva, ele tem uma função de cortar caminhos. Ele fica perigoso quando a gente não percebe ele e acaba tomando decisões sem realmente fazer uma análise mais objetiva, né? Então, assim, a gente não luta contra o viés, a gente luta contra o inconsciente. A gente tenta esclarecer para que as pessoas conheçam seus vieses e possam estar a cada dia trabalhando com eles e ressignificando esse viés e criando uma nova percepção sobre as pessoas, tá? Então, é importante que a gente fale um pouco disso. Labá? Bom, por que a equidade de gênero é tão importante? Né? A Patrícia começou comentando, né? Não é uma questão de moda só, tem uma questão econômica muito importante. Geralmente, quando a gente vê ONGs e governo falando de igualdade, tem por trás um imperativo moral, que é a questão da justiça social, do equilíbrio de oportunidades para toda a sociedade. Mas quando a gente está falando de equidade de gênero, né, dentro das organizações, a gente está falando do quê? A gente está falando de inovação, né, pela variedade de visões, né, que como a inovação pode ser enriquecida com isso, e de retorno para o acionista, né, porque inúmeras pesquisas mostram o quanto que você ter a diversidade, você entrega valor de volta para o acionista, né? A gente costuma muito falar do poder da bolsa, né? E quando a gente fala do poder da bolsa, não é da nossa bolsa de mulheres, né? O poder da bolsa de valores, né? Que mostram que assim, nós respondemos direta ou indiretamente entre 75% e 80% das decisões de compra no consumo. Isso inclui, inclusive, produtos que eram tipicamente masculinos, como carro, bebida e tudo mais. Então, até nesses produtos as mulheres têm uma influência cada vez maior. Então, se como consumidor ela influencia, se ela não está dentro da organização, orientando, ajudando, contribuindo nas diretrizes de produtos e negócios, vai ficar muito complicado atender esse cliente que está do outro lado, né? A equidade, ela pode gerar, né, 28 trilhões de dólares se a gente conseguisse ela até 2025. A gente sabe que não consegue, estamos longe disso, mas só para se ter uma ideia que impacto isso tem na economia. Isso significa crescer 1/4 do PIB global. E a gente tem notado nos últimos anos como tem sido difícil crescer muito menos do que isso, né? Esse número ele é adotado pelo Fórum Econômico Mundial, é um número da McKinsey, mas ele é amplamente utilizado, até a ONU, inclusive, utiliza esse número como referência para os projetos no mundo todo, tá? Então, gera muito dinheiro isso. Aí a gente fala, mas a nossa empresa está num nível muito menor, a gente tem 5% de mulheres, tem 10% de mulheres. O que seria um bom começo, né, como meta, né, para você não colocar uma meta que está muito distante e desanimar as pessoas de participar? A Ernst Young fez uma pesquisa e ela considera que 30%, e esse número também tem uma aceitação por várias entidades internacionais, de que a partir de 30% a gente começa a chamar de começo de equidade. Quando você tem pelo menos 30% de mulheres, essa participação já começa a ter influência na tomada de decisão, a influência nos resultados do negócio, tá? Então, para quem não tem meta nenhuma, começar colocando 30 é um bom começo aí, né? E esse último dado é da nossa pesquisa, né, que mostra que a equidade de gênero pode agregar 21% no lucro, além de todo o impacto que tem na imagem da empresa,
impacto que a gente viu lá fora na contratação, impacto com os clientes, impacto na avaliação da empresa como um todo. Tá? Continuando, né, nessa linha do quanto isso agrega, né? A gente tem ainda muito poucas mulheres nessa representação nas empresas como um todo. Eu vou mostrar o resultado da nossa pesquisa com mais dados aí, mas assim, a gente tem só 60% das empresas com mulheres em conselho, né? Então, se as mulheres não chegam nas posições onde define a direção do negócio, fica bem complicado também, né? Mais de 50% das empresas não tem mulheres no C-Level, né? Que é no topo da organização. E só 5% tem mulheres como CEO. A gente fala, mas a gente ouve no jornal, vê na mídia toda hora o quanto a gente tem, como tem aparecido mulheres como CEO. Né? O que acontece é o efeito de que, como tem tão poucas, quando uma mulher vira CEO, ela vira notícia. Então, aparece. E aí as pessoas que não acompanham o número olham para aquilo e falam, não, mas tem muita mulher CEO, olha CEO daqui, CEO dali. Se você colocar em números, né, 100% das grandes corporações e olhar quantos por cento são homens e quantos por cento são mulheres, apenas 5%, é um número muito baixo ainda. Né? A gente tem dois problemas aí, né? É a desigualdade numérica aí e tem a questão da remuneração. Né? Além de a gente demorar para chegar lá ou estar numa condição de desvantagem aí, quando chega, a gente normalmente chega com uma condição de remuneração muito diferente da dos homens. Vocês devem ter notado também o quanto, às vezes, aparece esses escândalos na televisão. A atriz, que era a atriz principal, ganhava menos do que o ator coadjuvante. Né? A diretora, a CEO que substituiu o CEO que saiu, foi contratada por menos. Então, isso é muito geral, essa diferença de remuneração. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a diferença de remuneração entre homem branco e mulher negra pode chegar a 46% dentro do mesmo cargo. Né? Nessa linha, a gente tem homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra. Né? Então, é um ponto muito sério aí da gente estar abordando também. E várias entidades de pesquisas de negócio, como o tema afeta negócio, começaram a pesquisar. A Ernst, a McKinsey, a Bloomberg também, que é muito focada na Bolsa de Valores, também já começa a medir e principalmente buscando sinais de evolução. Né? Que a gente precisa mostrar que isso realmente dá resultado para que mais empreendedores, mais investidores olhem para isso com atenção. Aqui a gente já entra um pouco no resultado da nossa pesquisa. Se a gente olhar para a base da pirâmide, a gente está super bem. Né? A gente entra nas organizações na mesma proporção dos nascimentos. Né? Então, 51% de mulheres, 49% de homens. Então, esse número está super equilibrado. O problema começa quando a gente vai para a primeira linha de liderança. Né? Aí a gente já cai de 51% para 36%. Né? E daí para cima é uma queda vertiginosa. Né? É engraçado falar daqui para cima é uma queda, mas é o que acontece. Né? Quando a gente vai para a média gestão, a gente vai para 25% de participação das mulheres no mundo todo, porque a LHH está em 60 países. Então, a gente fez essa pesquisa considerando CEOs e VPs de RH do mundo todo. Então, a gente tem essa informação toda. E aqui no Brasil, esse número está em 16%. É menor ainda do que a média global para a média gestão aí. Quando você fala em diretoria, CEO, esse número é 6%. Né? Ela tem uma queda... Opa! Volta lá. Uma queda imagina. Uma queda significativa. Quando você vê lá em cima, conselho, você vê 20%. Fala, nossa, uau, conseguimos chegar em 20% no conselho. Como, né? O como é fácil. No conselho, a gente tem muitas mulheres que não são executivas de carreira, são herdeiras. Então, nesses 20%, se você descontar as mulheres que estão lá porque são herdeiras, né, você vai ter 3% de mulheres no topo da organização. Tá? Então, esse número é sério, a gente precisa olhar. Isso é uma fotografia muito nua e crua
da situação que a gente tem. Aqui a gente tem tudo que influencia nessa situação no mundo todo, né? A gente tem o problema das carreiras de exatas, né? As meninas são estimuladas desde muito cedo para carreiras de humanas, e quem chega no topo das organizações são as pessoas das carreiras de exatas. Então, por isso que a gente vê um movimento muito grande de estimular as meninas na matemática, nas ciências STEM, que a gente chama, né? Que é ciência, matemática, tecnologia, né? E todas essas ligadas a exatas. Então, é super importante que isso aconteça para que a gente tenha mais mulher, que isso vai formando um pipeline de mulheres prontas para assumir o desafio também. A gente tem a questão do assédio, né? Que de 2012 para cá, isso ficou cada vez mais forte, né? Ninguém mais suporta essa questão do assédio, seja ele moral ou sexual. Tem o problema das empresas na Bolsa, né? Tem muito poucas empresas listadas na Bolsa que tem mulher como CEO também. A gente tem políticas de governo, cada vez mais buscando isso. Toda hora, vocês devem estar acompanhando, está anunciando a Islândia é o primeiro país que equidade de oportunidade de remuneração é lei, agora é obrigado. A Escandinávia está na frente, os países desenvolvidos estão na frente, mas você vê várias ações no mundo inteiro tentando mobilizar a sociedade através de leis também para isso, né? A influência do consumidor, que a gente já falou lá atrás, agora tem um paradoxo enorme nessa situação toda, que é a questão da educação. Se a gente olhar do ponto de vista da educação, as mulheres são 60% dos diplomas de graduação e 60% dos diplomas de mestrado, né? Então, o argumento de que não tem mulheres preparadas para estar na posição não é verdade, né? Tem muita mulher preparada, sim. Tá? Vai. Aqui é um pouco como é que está a distribuição no mundo, né? Então, a gente olha países desenvolvidos ou em desenvolvimento, não tem uma diferença muito grande. Então, a gente vê que isso tem um fator cultural bastante importante. Desse mapa, a única coisa que chama um pouco mais a atenção é que a África está com um número, né? Quase que maior, está maior do que a América Latina, né? Às vezes muito maior até do que da Europa, mas por quê tá esse número? Nós tivemos o Angola e Ruanda, que são dois países que viveram guerras civis sangrentas. E as guerras exterminaram praticamente uma geração inteira de homens. Então, você tem mais mulheres na posição, e mesmo assim não são tantas mais, né? O número está muito próximo aí, mas porque os homens foram exterminados, né? E não é exatamente assim que a gente quer chegar numa equidade de gênero, né? A gente quer com eles juntos, a gente quer ao lado, né? Sim. Aqui o que eu comentei com vocês com relação à remuneração, né? A distância é realmente muito grande. Em alguns países é maior, é muito normal que os países pobres essa diferença seja ainda maior. Então, o problema ele é grande e complexo, né? Então a gente não consegue resolvê-lo numa única tacada. Então, para a gente conseguir sair dessa situação, a gente precisa trabalhar em várias frentes, né? Precisa trabalhar a cultura da organização e do país, né? Precisa trabalhar as práticas das organizações, né? E precisa trabalhar os comportamentos das pessoas. O que é trabalhar esse comportamento? É trazer informações sobre viés inconsciente para todo mundo, né? É preparar os líderes para que eles tenham uma gestão que seja realmente inclusiva e preparar as mulheres para que elas estejam realmente aptas do ponto de vista de comportamento, não de formação, que a gente já viu que formação elas estão, né? Para fazer frente e chegar nesses desafios mais para frente, no topo, né? O que uma cultura inclusiva tem, né? Qual que a gente levantou, assim, a nossa pesquisa é mais ampla, ela vai estar disponível para vocês também, quem tiver interesse em tela completa, no final vocês vão receber o nosso e-book e vão receber a pesquisa completa também. A gente trouxe aqui só os pontos de destaque, né? Uma cultura inclusiva de gênero, né? Ela está realmente acontecendo na prática, ela não está só na parede, né? As pessoas percebem todas as ações que a empresa tem, em ações de seleção, em ações de promoção,
na fala, na comunicação, no respeito, ela está em todo o lugar. Os líderes estão preparados e comprometidos, né? A organização, ela valoriza as mulheres que estão em posição sênior, elas não estão lá como uma figura decorativa só, elas realmente têm voz lá dentro, né? Normalmente as organizações estão buscando esse reconhecimento através das pesquisas como melhores lugares para se trabalhar. Isso também é um dado importante, a empresa, porque a pesquisa faz com que a cada ano você se reveja e tente se melhorar. Isso só é um processo, só com pequenas melhoras todos os anos que essas coisas vão acontecer. E os líderes realmente eles estão tão confortáveis que o que eles estão fazendo é o correto, é o melhor, né? Que se ele percebe que um par dele não está com a mesma atitude, ele se sente à vontade de chegar no par e conversar com o par. Então, esse é o líder, sim, sonho de consumo dos RHs, porque além dele praticar para ele reverbera isso nos demais líderes. O que as mulheres que chegam lá têm de diferente, né? Então, elas têm plano de carreira claro e compartilhado, elas têm escrito o que elas querem e elas não guardam na gaveta. Elas contam para o RH, elas contam para o gestor, elas contam para a organização onde elas querem chegar. Isso faz muita diferença, né? Elas não esperam que ninguém fale por elas. Essas mulheres que chegaram lá hoje são as que foram lá, bateram na porta e buscaram as oportunidades que elas queriam, não tiveram esse protagonismo, né? Elas são muito boas de influência para cima. A mulher é boa de influência, mas geralmente ela usa essa influência para baixo e para o lado, e poucas vezes para cima. Essas mulheres que chegaram lá, elas exercitam isso 360. Elas também buscam influenciar quem está acima delas, né? Elas delegam, né? Mulher, às vezes, tende a puxar muito trabalho para elas, tende a trazer, não, deixa comigo, pede um voluntário, pode ver que tem uma mulher com a mão levantada, né? Então, elas tendem a puxar muito para elas. Só que para você poder crescer na carreira e se desenvolver, tem um momento que você vai puxar, aprender aquilo, fazer, dar resultado com aquilo, aí você tem que passar para alguém da equipe para ajudar no desenvolvimento deles. Senão você fica assoberbada e você começa a ser mais operacional e no máximo tática, e não é vista como alguém de contribuição estratégica. E para nível de liderança sênior, você tem que ter uma contribuição estratégica, né? E elas acreditam não haver barreira para o crescimento delas. Isso não significa que elas neguem as barreiras invisíveis que as mulheres enfrentam. Significa que ela olha para a barreira e fala assim, ok, tem uma barreira aqui, não me interessa, eu vou do mesmo jeito, eu quero, eu vou. Né? Então, elas não olham para a barreira como um limitador, olham apenas como uma barreira. Omara, queria só colocar, né, que aqui tem muito a questão da escolha, né? As mulheres que chegaram lá ou que estão lá, né, e que vão chegar lá, tem uma questão da escolha que elas fazem em todos esses itens e principalmente com relação às barreiras, né? Eu não acredito que essa barreira exista, ou ela existe, ela é declarada, mas eu escolho ter uma postura diferente e discutir, confrontar e se ela for muito maior do que eu, por que não escolher um outro lugar que está mais alinhado com aquilo que é valor, que reconhece o esforço, que dá oportunidade, né? Eu acho que há uma percepção aqui, e depois as pessoas vão poder ver isso lá na nossa pesquisa, né? Que as empresas que estão mais à frente com relação à representatividade, não só das mulheres, mas da diversidade dentro das organizações, né? Elas também são procuradas, né? Então, a mulher que chega lá, ela também escolhe ir atrás de um lugar onde ela vai ser reconhecida pela habilidade, pelo conteúdo e por aquilo que ela pode entregar. Contribuição, né? Eu acho que tem um protagonismo aqui, né? De não simplesmente assim, poxa, aqui não dá, aqui não tem oportunidade, aqui não tem chance. Então, aonde tem? Tem duas coisas, né? Assim, primeiro, batalhar para criar as oportunidades no clima onde você está. Porque aí não só você se beneficia, mas você beneficia o conjunto todo. E uma outra coisa, percebendo que realmente onde você está não vai ter oportunidade, como é que você busca um lugar onde essa oportunidade possa acontecer, né? Exatamente.
Opa. Né? Os gestores que apoiam e desenvolvem as mulheres, né? O que eles fazem? Né? Eles compartilham rede de relacionamento, eles apresentam essas mulheres na rede de relacionamento, né? Eles dão visibilidade para projetos importantes para quem toma a decisão. Então, tem uma presença na diretoria, ela foi envolvida, por que não ela está junto? Por que não ela fazer a apresentação e o gestor entrar como suporte? Né? Então, ele coloca ela em situações de visibilidade. Né? Sempre que ele faz coaching e feedback, é com perspectiva de negócio para ela, é puxando, fazendo ela pensar na contribuição dela como negócio. Tem conversas de carreira que desafiam autopercepções negativas. É muito comum a mulher achar que ela não vai conseguir, que ela não vai poder. A síndrome da impostora aí aparece muito forte, né? Então, esse empurrão e esse fala, não, você consegue, olha aqui, você fez isso, entregou aquilo outro, então, por que não se candidatar para uma coisa maior, né? E desafia ao status quo todo a pensar na situação. A gente recebeu, Mar, uma pergunta da Mariana Ferreira, que ela fala, né? Quais estratégias podem ser implementadas por empresas e profissionais para que seja possível quebrar o famoso teto de vidro que existe na carreira das mulheres, né? Esse slide fala muito dessas estratégias, né? Que não basta as organizações terem políticas ou terem diretrizes, né? É necessário que a liderança seja uma liderança inclusiva e de que a mulher também se faça presente, que num processo de coaching ela também questione com relação à contribuição dela para o negócio, né? Para que justamente esse teto de vidro, né? Que a gente sabe que existe em muitas organizações, ele não seja uma barreira a ser vencida só pela mulher, né? E sim por um conjunto de pessoas que acreditam na contribuição dessa diversidade dentro das organizações. A gente tem 2 pontos aí, que é o teto de vidro para chegar lá no topo e o degrau quebrado, que é quando a gente sai da contribuição, da posição de contribuidor individual para a primeira posição de liderança. Então, nessas 2 níveis da pirâmide, a gente tem que ter cuidados especiais aí. Aqui também responde um pouco o que a Alabá já estava falando para vocês com relação às práticas organizacionais, né? Práticas assim, afirmativas de contratação, né? De promoção e de sucessão. Tem empresas que já têm na lista, por exemplo, nenhum processo seletivo vai para a fase final se não tiver pelo menos uma mulher no processo seletivo. Nenhum processo de promoção acontece se não tiver pelo menos uma mulher participando na final. Então, são algumas ações que aí cada empresa, de acordo com o seu modelo, com o seu mercado, com a sua cultura, vai encontrar uma maneira de lidar com isso. Outra forma é começar a corrigir a equidade salarial, né? Também é super importante para trazer esse equilíbrio aí. A gente já falou da importância de preparar os líderes para isso, né? E ter um sistema flexível de trabalho, que a pandemia nos ajudou e muito com isso, né? A transição da pandemia é mais difícil para as mulheres, porque as mulheres foram impactadas com a violência doméstica, vocês devem ter ouvido bastante coisa, foram impactadas em números de empregos perdidos, que as mulheres estão em áreas onde serviços, por exemplo, de pequenos serviços, que são áreas que foram muito impactadas agora pela pandemia. Então, elas perderam mais empregos que os homens aí. Agora, a gente teve esse impacto inicial, mas a gente vai ter os benefícios dessa questão do home office, porque muita mulher perdia o emprego quando engravidava, na volta da gravidez, o número no Brasil chegava a 50%, considerando decisão da mulher ou decisão da organização. Então, esse período aí é bem crítico. E agora, com o home office, estamos todos na mesma situação. Homens e mulheres estão em home office. Homens e mulheres vão ter que dividir melhor as tarefas em casa, né? O espaço. Então, tem uma oportunidade incrível aí disso virar, no curto prazo, um ponto favorável para a carreira da mulher.
Então, antes da Alabá falar dos sabotadores, que assim, tem o que a organização, o Estado tem que fazer, o que as organizações têm que fazer, agora a gente está olhando o que as mulheres têm que fazer. As organizações têm que ajudar também na formação das mulheres, foi o que a gente falou lá atrás, agora como pessoa física, o que a gente faz? Mas antes de entrar nisso, eu queria fazer uma provocação. O que a palavra feminismo desperta em vocês? Contribuam aí no chat. Enquanto vocês vão dando a contribuição, aí a gente vai dando uma olhada depois, né, ao longo da conversa, para muita gente, feminismo é quase que um adjetivo pejorativo, né? Aquela mulher é feminista, é quase como se ela fosse um dragão, né? Nós vamos mandar para vocês, no final, um filminho de 3 minutos que explica muito bem essa diferença. Eu vou só dizer para vocês agora, que eu sei que muita gente carrega isso, é normal, né? A gente ouviu muita coisa ruim sobre o que era feminismo, só que a gente estava falando lá atrás do feminismo de segunda onda, era o feminismo dos anos 60, né? Nós estamos na 4ª onda e muita gente já fala que pós-pandemia a gente vai entrar numa 5ª onda de feminismo, porque vai mudar de novo o comportamento das mulheres aí. Então, feminismo não é ser contra os homens. Feminismo não é ser só a favor das mulheres. Feminismo é a favor da igualdade de oportunidade para todos. Não só para as mulheres, não só para os homens, mas para todas as minorias. Então, assim, sintam-se orgulhosas se vocês forem chamadas de feministas. Porque feminista é uma criatura, não é uma mulher só, é uma pessoa que busca a equidade e a justiça de oportunidade para todos. E eu duvido que alguém fique envergonhado de chamar de feminista com essa definição que é a atual de feminismo. Tá bom? É uma necessidade. Eu estou vendo algumas coisas entrando aqui. Agora a Labá vai contar um pouco para vocês aí do que a gente descobriu sobre autossabotagem. Bom, dentro do trabalho da LIRET, né, tem uma pesquisa, uma consolidação feita pela Tami Herman, que vocês vão compartilhar desse conteúdo e aonde a gente destaca essas oportunidades de reflexão, né, principalmente do por que não eu, né? A proposta desse material é justamente trazer uma provocação, instigar um pensamento diferente, pensar em como que eu posso progredir na minha carreira, né? Que tabus, né, ou que crenças, essa palavra ultimamente anda tão na moda, né? Mas o que eu acredito e que eu aceito para não ir à frente, né? Eu vou convidar vocês aqui a responderem uma enquete, vai aparecer aí para vocês na tela, né? Por que não eu? São 10 opções, como estavam lá no slide anterior. Escolham as 3 que estejam mais próximas de vocês. A enquete chama Webinar Mulheres. Vocês vão ter 10 alternativas, né? A pergunta é, na sua opinião, quais das opções listadas abaixo são as principais maneiras pelas quais as mulheres se sabotam? Vamos responder as 3 que a gente acredita que esteja mais próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia. Uns minutinhos aí para todo mundo responder. A gente está acompanhando aí quantas respostas nós vamos tendo, conforme vai diminuindo o número de respostas, nós vamos chegando aí para apresentar o resultado para todo mundo.
Enquanto vocês vão respondendo, eu vou trazendo aqui também um esclarecimento e completando aí o que a Mara trouxe, né, com relação ao feminismo, porque a gente recebeu uma contribuição lá no chat, né, que o feminismo é o oposto de quê? É machismo, né? Está vinculado a uma agressão, a uma brutalidade, a um preconceito, né? Como é que a gente vê de outra forma? Eu acho que esse também é um papel nosso, enquanto mulher, né, de ir buscando o significado, a transformação e a evolução. É natural que é conhecido por nós que nos últimos 50 anos, né, então desde 1970, o crescimento da representatividade na mulher no mercado de trabalho, ele não trouxe uma evolução muito significativa, né? E talvez porque também tenhamos nos permitido olhar para algumas coisas de uma forma agressiva, né? O feminismo ele teve várias etapas, como a Mara mesmo citou, nós estamos agora na segunda onda, é isso, Mara? Estamos na quarta, provavelmente entrando na quinta. Da quarta para a quinta onda, eu não sou muito boa com essas referências, eu tenho que pedir ajuda. E durante essas ondas, né, o feminismo ele foi ganhando outros significados e outras formas. A minha internet travou, né? A minha internet travou, né? Isso, mas voltou. Ela deu uma mensagem aqui de instabilidade. Bom, mas a gente vem trabalhando, né, agora com o feminismo nessa questão da discussão da igualdade, da participação, da diversidade. Então, esse conceito, né, de um feminismo extremista, ele já houve um dia, né? Mas, apesar de um crescimento mais lento, ele também foi se adaptando a uma nova realidade que nós temos hoje. Rafa, a gente já tem o resultado da enquete? Ah, temos. Olha, bem interessante. Essa duvidar do próprio potencial é uma campeã geral. A questão de ser especialista acompanha, né? Sim. Mara? De ser especialista. E deixar de pensar, aí tem empatado, deixar de pensar na carreira no longo prazo e manter os pontos fortes em segredo. Que coisa. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Em segredo. Vamos lá. Obrigada, Rafa. Obrigada por todo mundo aí pela participação. Bom, nós compartilhamos aí no chat, ou estamos compartilhando agora com vocês, o mapa dos 10 sabotadores, né? A listinha que vocês acabaram de receber. É importante, né, que aqui você reflita sobre os sabotadores e aqueles que fazem mais sentido para você, né? Como a Mara mesmo já colocou, duvidar do próprio potencial é o campeão de audiência, não é à toa que ele é o primeiro, né? E nós temos uma questão cultural que sempre foi colocada à prova. Dentro do nosso segmento de mineração, a gente encontra essa questão muito de que temos que ser especialista naquilo que falamos, e tem uma questão aí da gente se aceitar e também entender que nós podemos dizer eu não sei, eu preciso de ajuda, eu vou pesquisar, eu posso trazer alternativas para que a gente discuta a melhor solução, né? E acolher essa cobrança, a cobrança excessiva, tanto com relação ao potencial, quanto com relação a essa questão de achar que precisa ser especialista para falar do tema, né?
ela, antes de mais nada, ela está muito dentro de nós mesmos, mulheres, né? Falo por experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar. Outro dia eu falei assim, para que eu estou estudando tanto? Eu tenho que começar a compartilhar. Preciso começar a esvaziar para poder encher de outras coisas, né? Então, nós precisamos nos desafiar a dizer, não sei, né? Vou perguntar para o especialista. E entender que a gente tem potencial mesmo, né? Dentro desse mapa dos sabotadores, vocês vão trabalhar, né? Para cada um dos 10 sabotadores, vocês têm uma escala aqui de 1 a 10. Nós deixamos aqui 2 exemplos marcados, né? Atribua, considere 0 para um sabotador que você entenda que ele é inexistente, 5 para aqueles, né, que são medianamente presentes. Então, assim, isso aqui me incomoda um pouco, eu acho que ele está presente no meu dia a dia, na minha carreira, né? E de 5 até 10, para aqueles que se tornam mais presentes, sendo 10 aqueles que for muito presentes. Esse mapa, ele é seu, você não vai precisar compartilhar ele com ninguém. E a partir dele, você pode começar a entender como trabalhar cada um desses sabotadores. Opa! Mudou de página? Mudou, né? E aí, a gente vem falando deles, né? As oportunidades de reflexão. Duvidar do próprio potencial. Por que nós duvidamos do nosso próprio potencial, né? Aonde que começa isso? Eu acompanhando aqui no chat, vi uma contribuição também que a pessoa trouxe a questão de a família é a primeira incentivadora da gente duvidar do nosso próprio potencial. Como a Mara falou, nós temos 3 fatores que são muito importantes, e eles não são só importantes na organização, né? Nós temos o fator cultural, o fator das práticas e o do comportamento individual. E o fator cultural é o fator que envolve não só a cultura da organização, mas a cultura que nós estamos inseridos também. E tem uma discussão muito grande, né, que é quem são as pessoas que educam os homens, né? São as mulheres. Então, como é que a gente pode mudar isso? Mudando a nós mesmas logo no começo e entendendo que nós podemos seguir, né, acreditar que a nossa contribuição ela vai trazer um diferencial, né? Por que eu menosprezo o meu potencial? Por que o que eu sei não é o suficiente, não é o bastante, não é bom, né? Depois, deixando de pensar na carreira a longo prazo. Esse foi um outro índice que ele ocupou o 3º lugar lá na nossa enquete, né? E sabemos, nós mulheres temos a habilidade de ser polvo, né? Cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da profissão, ainda cuidar dos pais, e tem algumas pessoas que ainda têm outros interesses, né? Mas como é que eu penso na minha carreira no longo prazo? Nós vimos, através da nossa pesquisa, que mulheres que têm um plano de carreira, que discutem sobre eles, que compartilham, que revisitam, né? Às vezes eu montei um plano nos próximos 3 anos e alguma coisa importante que eu não estava esperando aconteceu, não tem problema, eu revisito aquele plano, mas eu não deixo de pensar aonde eu estou indo, aonde eu quero chegar e como é que eu vou fazer esse caminho acontecer, né? Então, tem um plano de longo prazo para minha carreira? Sei para onde eu estou indo? Mantendo os pontos fortes e sucessos em segredo, né? Esse foi o 4º, ou também o 3º item aí de maior presença na enquete, né? Que a gente mantém os pontos fortes, os nossos sucessos em segredo. Existe aqui uma questão, né, de que a mulher não gosta muito de falar, né, de que fez, de que conseguiu. Dificilmente numa roda feminina, aqui em Belo Horizonte é comum a gente sentar para tomar uma cerveja, né? Eu não tomo, mas eu sei isso com as pessoas para conversar.
E é comum a gente falar de tudo, mas não se vê falando, né, daquilo que se faz bem, do sucesso que teve. Parece que não soa bem. Por que não soa bem? A gente precisa compartilhar mais os nossos sucessos até para entender o que o outro está fazendo diferente e como é que eu posso, né, tornar essa referência uma mudança minha e um crescimento meu também, né? As pessoas que importam conhecem o meu histórico. E não é assim, a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que pedir a oportunidade de se apresentar, né? Só voltando aqui, nós não podemos deixar na mão do outro decidir para onde vai a nossa carreira. A carreira é nossa, o plano é nosso. Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu discuto, quanto mais eu questiono, quanto mais eu faço o outro participar, melhor eu tenho o domínio dela, né? Achando que é preciso ser especialista para falar, nossa segunda colocada na enquete. No meu entendimento, isso vem de anos e anos de história e é um fator, uma barreira realmente individual a ser quebrada, né? É bom e é importante ser especialista naquilo que eu faço, né? Mas eu não preciso saber de tudo, né? Senão eu me escondo, eu fico em silêncio nas reuniões porque eu tenho medo de não causar nenhum impacto. Quantas vezes, eu tenho uma pergunta aqui que é assim, quantas vezes você já teve a oportunidade de estar em algum encontro, não necessariamente uma reunião, às vezes a gente está numa palestra, né? E você tem uma pergunta para fazer e você fala assim, eu não vou fazer. E aí um homem faz a pergunta e você fala assim, nossa, eu devia ter feito a pergunta. Que brilhante, né? A pergunta. Idêntica, né? Então, assim, eu devia ter feito essa pergunta e a gente fica se escondendo mesmo. Então, assim, será que vai parecer ridículo? Será que é muito óbvio e eu não entendi, né? Não existe isso, né? Nós precisamos saber falar, saber se colocar e ter a compreensão do outro lado também, né? Trabalhando de cabeça baixa, né? Eu dedico tempo para construir os relacionamentos que me ajudarão a ter sucesso no trabalho e nos meus objetivos profissionais. A Patrícia se falou um pouco, a Mara falou um pouco e eu queria agora falar também, né? Mulheres trabalham muito bem para os lados, com seus pares e com a sua equipe, mas nós não nos permitimos ir além, né? Há um respeito, eu não sei se é respeito, se é medo, mas a gente assim, não, para falar com fulano é melhor esperar ser convidada. Por que não? Né? Por que não convidar? Por que não falar num café? Por que numa conversa, às vezes até formal mesmo, apresentar o que é o seu trabalho e quais são os seus objetivos para que você possa continuar caminhando? Bom, não tenho performado no nível correto, né? Qual é o nível correto? Aqui tem uma conversa muito grande, muito séria de feedback, de contribuição para o negócio, de alinhamento de expectativas, de metas. Então, conversem, perguntem, troquem a informação, né? Eu estou indo no caminho correto, esse é o objetivo. Procurem informação para que vocês possam participar de uma forma completa. Recusando-se a abrir mão do controle, está diretamente ligado lá com a delegação. Mulher é super disponível, né? E aqui eu tenho uma questão assim, não usem inadequadamente a nossa multiplicidade de tarefas, né? Deleguem, façam follow-up, acompanhem, orientem, mas permita que faça parte do resultado do seu trabalho, o trabalho das outras pessoas e da equipe com a qual você faz parte, né? Então, a reflexão que nós temos aqui é justamente, eu sou capaz de abrir mão do controle e controlar meu tempo e energia nas atividades que são mais valiosas?
nós temos uma referência que mulheres na liderança são mulheres que são mais focadas em atividades estratégicas. O que eu preciso fazer para aplicar o meu conhecimento e as minhas habilidades nessas atividades que refletem na estratégia do negócio? Pegando as sobras do trabalho, né? Eu sempre encontro formas de me tornar subserviente a outras pessoas de igual habilidade, experiência ou nível. Então, assim, lute pelo trabalho que você entende, acredita e pode entregar com qualidade, né? Se você recebeu uma tarefa que ela é uma tarefa mais simples, questione se você pode fazer parte de um outro grupo para agregar também o seu trabalho em outras atividades. Não aceite só aquilo que você acredita que são as beiradas do trabalho. Tá? Revisitando pensamentos sem parar, né? Eu constantemente me questiono, critico ou me recuso a esquecer das coisas. Sim. Como é que eu sigo em frente, né? Como é que eu administro os meus pensamentos? Mulher costuma pensar bastante, né? Pensa, repensa, considera, ouve, pergunta para amiga, para mãe, para irmã. Então, como é que nós estamos trabalhando isso para nós mesmos, né? E lutando para ser uma mulher maravilha, né? Só fazendo uma correçãozinha aí, no resultado, lutando para ser Mulher Maravilha, parece que ficou em primeiro lugar, com 54%. É que ela estava no final da lista, a gente não chegou ali até lá embaixo. Essa foi a resposta de maior força de todas elas aí, de ser a Mulher Maravilha. É a segunda, então, porque duvidar do potencial foi 78. Então. Então vamos lá, lutando para ser Mulher Maravilha. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso momento. Uhum. Momento pandemia, né? Momento pandemia, filhos em casa, muitos de nós sem o apoio daquela ajudante, assistente, parceira, que pode ser uma pessoa, que pode ser um parente, que pode ser alguém que nos ajudava simplesmente com as crianças, né? E às vezes até com amigas. Quantas colegas eu não tenho que tinham amigas parceiras, né? Em levar o filho, em pegar o filho nas atividades, e agora estamos todos em casa. E é uma luta, realmente, né? Para ser Mulher Maravilha. E aí eu tenho acompanhado, tenho lido bastante o quanto a mulher tem ficado com essas atividades do lar. É um percentual em torno de 70% de uma pesquisa feita pela Universidade de Washington, de que as mulheres assumem mais de 70%, que é do cuidado da casa, dos filhos, dos pais, e de todo o entorno dentro dessa pandemia. E isso tem trazido também bastante estresse, né? É preciso olhar, é preciso também saber delegar, né? Aqui eu tenho uma experiência também muito minha, né? De que, assim, eu preciso saber aceitar o jeito que o outro faz, que não é o mesmo que o meu. Então... É o perfeccionismo da Mulher Maravilha, né? Exato, assim, eu não consigo dar conta de lavar a louça, então ou eu fico até de madrugada para lavar a louça, ou eu aceito que quem lava a louça de um jeito diferente de mim, mas eu tenho a louça limpa, né? Então tem um exercício nosso aqui, né, de querer brilhar realmente em tudo que nós fazemos, e essa luta para ser Mulher Maravilha, de ser a melhor mãe, de ser a melhor filha, né, de ser a melhor nora, de ser a melhor esposa, de ser a melhor profissional, que aqui nós estamos falando bastante, né, da mulher, mas da mulher dentro da organização, de ser a melhor profissional. Então, o que é ser melhor? Como eu coloquei um pouco anteriormente, né? O nosso resultado ele também é feito pelo resultado da equipe. Quando eu delego, quando eu aceito que o outro faz e faz de uma maneira que pode ser até melhor do que a minha, né? O meu resultado fica melhor também e eu me sinto muito melhor com isso. Bom,
vocês receberam aí no material que a gente compartilhou no chat, né? Uma proposta de um plano para vocês montarem, né? E elencarem os sabotadores. Então, dentro daqueles 10 sabotadores, né? Qual é aquele que está mais presente? De acordo aqui com o nosso chat, duvidar do potencial, ou ser mulher maravilha e acreditar que tem que ser uma especialista, né? Dentro de cada um desses sabotadores, quais são os obstáculos esperados, quais são as ações concretas que eu posso realizar para minimizar esse sabotador, né? E quais os resultados eu quero ter? Então, utilizem o material que a gente mandou aí para vocês, né? Justamente para que vocês façam o exercício. É muito interessante quando nós começamos a trazer isso para o nosso dia a dia, né? Como eu falei, o exercício da louça. Eu tive um exercício da louça nessa pandemia em casa, porque ou eu passo o dia inteiro lavando louça, ou eu fico de madrugada lavando a louça, ou eu aceito que tem pessoas na casa que podem fazer, talvez não da mesma forma que eu, mas vão fazer, a louça vai estar limpa. Isso é o que importa no final. Uma coisa interessante nesse plano é a sororidade, uma outra coisa que é uma informação importante que a gente acabou não trazendo aqui por causa do tempo. A importância que tem a gente compartilhar e nos apoiar como mulheres. Então, faz o teu plano, conversa com uma colega que fez o dela, vocês vão ver que na troca vocês vão conseguir identificar várias ações que uma pode ajudar a outra ou dar insights para a outra, como vencer esses sabotadores. E aí vamos caminhando para o nosso final, né? Isso. Assim, a questão da mulher, né, na sociedade, nas organizações, vem crescendo, né? Mas só que ela cresce numa velocidade muito menor, que vai demorar um tempo muito grande para a gente chegar na equidade. Então, se a gente não fizer nada e esperar que isso naturalmente aconteça, só com o passar das gerações, a gente vai ter equidade de gênero só em 2277 e equidade de remuneração só em 2119. Né? Então, são 257 anos para ter equilíbrio entre homens e mulheres na liderança, não dá nem para imaginar, acho que nem vai existir empresa até lá, né? E 99 anos para a gente ter uma remuneração igual. Então, não dá para esperar, né? A gente tem que fazer esse movimento em todos os lugares onde estiver agora. E se vocês puderem entender o conceito do que é feminismo, né? E do que é equidade de gênero, que a gente está falando agora, e propagar e divulgar, só de fazer isso vocês já vão estar ajudando a construir essa nova realidade, tá bom? A gente queria agradecer muito a atenção de vocês, pedir desculpa por ter avançado um pouco mais no tempo, mas o tema é muito interessante. E se deixasse, a gente ia ficar falando aqui. A gente se compromete a entrar no chat, ver as perguntas e mandar para vocês alguma resposta. Tá bom? Obrigada. Também quero agradecer. A gente tem muito a falar, né, Patrícia? Se deixar. Essa é uma primeira oportunidade e a gente vai se encontrar outras vezes para falar um pouco mais e para entender como trazer outras coisas para a prática nesse nosso caminho. Obrigada. Nós agradecemos muito o In Brasil, nós da Women in Mind Brasil, agradecemos Mara, agradecemos você, Alabá, e mais do que vocês, né, Heloísa, nós agradecemos Fabiana, Cassiana, Marina, da Jaguar, pessoas importantes para fazer essa conexão. Temos o Rafael, Emília, Júlia, que nos ajudaram aí nos bastidores, e que sem essas pessoas não seriam importantes, né? Todo o grupo nosso. Então, pessoal, nós vamos... o Rafael está gravando essa participação, aí agora vai ter o processo, né, de gravação e etc. E a gente vai tentar, né, depois de ver as validações, e tentar publicar esse encontro, essa conversa. A gente espera que seja, sim, o início de uma parceria com a LHH e termos também, né, a Mara e a Labá junto com a gente.
enquanto mulheres também aí na busca da transformação. E, gente, não queria nem parar, queria abrir um vinho, sentar, conversar, porque assim, é tanta coisa linda que vocês falaram, e assim, eu vi aqui no chat também, tantas pessoas, nossa, eu pensava isso, ai, acontece isso comigo, e é por aí, né? Então, esses sabotadores são fantásticos. Então, a gente aí com ferramentas para poder trabalhar esse autodesenvolvimento, e essa que é a busca nossa, então, enquanto movimento. A gente vai trabalhar com as corporações, com as organizações, mas é muito importante a gente trabalhar enquanto indivíduo e chegar nas pessoas em si, né, para poder fazer essa transformação. Então, gente, muito obrigada. E vamos fechar esse dia de hoje. Foi muito, muito bom. E que novas oportunidades apareçam, tá? Gratidão. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.